altera o parágrafo 2º do artigo 83. Parágrafo 2º. Os critérios para a composição da equipe técnica, os documentos a serem apresentados pelo interessado, os critérios para análise e enquadramento como projeto inovador e a forma de publicidade serão regulamentados por decreto em até 90 dias após a publicação desta lei complementar. Justificativa: falta de indicação de prazo. Emenda 22. Altera o parágrafo único do artigo 85. Parágrafo único. Lei específica estabelecerá multas e sanções para irregularidades ainda não previstas na legislação em até 120 dias após a publicação desta lei complementar. Justificativa: falta de indicação de prazo. Emenda 23. Alteração do parágrafo 3º do artigo 87. Parágrafo 3º. A implantação gradual para a cobrança de outorga onerosa estabelecida no artigo 90 da Lei Complementar 189 de 2018 não se aplica às edificações a serem aprovadas com base nesta lei complementar. Justificativa. Mencionado nos dois planos diretores anteriores sem nenhuma aplicabilidade, só na LC 189 de 2018, enfim, foi definida a aplicação da outorga onerosa do direito de construir no município, ainda assim concedendo-se um prazo de 3 anos para o início dessa cobrança. A alteração do artigo 90 do plano diretor, feita através da LC 298 de 2021, aumentou o prazo de isenção para 2023 e postergou a integral aplicabilidade da OODC, da Outorga Onerosa de Direito de Construir, para 2032, 14 anos após a definição da obrigatoriedade de sua aplicação pelo plano diretor de 2018. Definir um prazo de 14 anos para o pagamento integral da outorga chega a ser uma afronta ao espírito do legislador federal, que em 2001 já prescrevia ser necessária a adoção do instrumento como uma fonte de recursos para que os municípios pudessem tornar as cidades menos desiguais. Considerando que esse projeto de lei complementar promove a obrigatoriedade de verticalização da região, possibilitando maior aproveitamento do solo urbano, a lei do PIDES pode e deve definir a imediata aplicação integral da outorga onerosa do direito de construir na área do PIDES, importante fonte de recursos, inclusive, para a efetiva implantação do polo. Emenda 24. Altera a redação do artigo 88 e acrescenta o parágrafo único. Artigo 88. A outorga onerosa de alteração de uso será aplicada conforme previsto na Lei Complementar 207 de 2018. Alteração fica. Artigo 88. A outorga onerosa de alteração de uso será aplicada conforme previsto nos artigos 15, 16 e 17 da Lei Complementar 207 de 2018. Parágrafo único. Ficam isentos do pagamento da contrapartida financeira referente à outorga onerosa de alteração do uso do solo na área do PIDES. 1. Os parcelamentos e empreendimentos destinados à implantação de habitação de interesse social destinados a famílias cuja renda se enquadra na faixa 1 até a faixa 2, conforme estabelecido no programa Minha Casa Minha Vida do Governo Federal, ou outro que vier a substituí-lo nos termos do artigo 60 da Lei Complementar 189 de 2018, Plano Diretor Estratégico do Município. Inciso 2. As áreas de entidades e órgãos pertencentes aos entes políticos. 3. As áreas destinadas à instalação de estabelecimentos de serviços comunitários e institucionais, quais sejam: A. Colégios, asilos, educandários, patronatos, centros de educação física e similares. B. Centros culturais, sociais, recreativos, assistenciais e similares. C. Postos de saúde, ambulatórios, sanatórios, hospitais, creches e similares. D. Igrejas, templos e capelas de qualquer culto reconhecidos, cemitérios ou campos santos e similares. E. Equipamentos públicos urbanos, ainda que explorados por concessionários e permissionários. Justificativa. Considerando a grande área de ZAI destinada para uso não residencial, além do incentivo à implantação desses usos também nas ECPIDs, as isenções de outorga e de alteração de uso devem ser repensadas na área do PIDs, pois recursos são necessários para viabilizar a implantação do polo. Emenda 25. Altera o parágrafo 2º e acrescenta um parágrafo ao artigo 90. O parágrafo 2º fica: o entorno do perímetro do PIDES deverá ser considerado na área de influência para a elaboração do EIV e serão regulamentados por decreto os requisitos para maior publicidade dos EIV para a sociedade, prevendo-se a realização de pelo menos uma audiência pública com a comunidade do entorno. Parágrafo 3º. O decreto previsto no parágrafo anterior será publicado em até 90 dias contados a partir da publicação desta lei. Justificativa. Devido às dimensões da área do PIDES e ao forte impacto gerado sobre a área urbana já consolidada do entorno, é importante fortalecer os mecanismos de informação e controle social sobre as transformações que ocorrerão naquele território.
A emenda acrescenta também prazo para a edição do decreto regulamentador mencionado no parágrafo 2º. Emenda 26. Altera o inciso 5 do artigo 91. Inciso 5. O programa de locação social do PIT será instituído por lei específica a ser publicado em até 120 dias a contar da data de publicação desta lei complementar. Justificativa, falta de indicação de prazo. Emenda 27. Altera o parágrafo 2º do artigo 99. Serão regulamentadas por lei as penalidades e multas para os imóveis que desvirtuarem a destinação das áreas previstas no caput, sem prejuízo de sanções penais e civis, em até 90 dias a contar da data de publicação desta lei complementar. Justificativa, falta de indicação de prazo. Emenda 28. Altera o artigo 104. Artigo 104. Ficam revogadas as disposições em contrário, em especial as leis, etc, etc. Assinam este documento o Movimento Mobiliza Varão, os coletivos e ONGs ambientalistas de Campinas em 30 de novembro de 2014. Presidente da Fundação João Campinas, queria agradecer a presença. Vai para Cabu, secretário. Eu queria, o Panuto quer, deixa eu só o Panuto, depois eu abro já a palavra para os vereadores, só não esclarecimento. Eu queria agradecer e parabenizar o trabalho que foi feito nessa proposta de emenda e dizer que o Executivo, pela provocação das audiências anteriores, estuda uma emenda e, em sendo recebida formalmente essa proposta, a gente vai encaminhar para a análise técnica do planejamento e o que puder ser incorporado será incorporado, se caso a Câmara assim entenda, presidente da sessão, se for outro entendimento, ser encaminhado uma emenda pela vereadora Mariana Ponte, também será apreciado. Eu só sugeri, talvez, encaminhar o Executivo, que demanda um estudo técnico de alguns pontos, mas eu já sinalizei aqui com a secretária Carol e com a secretária Colutini, e eles entendem que, tecnicamente, a proposta é interessante e tem condições de ser analisada. Parabéns mais uma vez. Secretário Panuto, eu queria abrir a palavra para os vereadores. Todos os vereadores vão falar, só para... Então vamos. Primeiro, a vereadora... Alô? Em primeiro lugar, gostaria de parabenizar as entidades, o movimento o esforço da comunidade para discutir esse projeto e o destino da área da região de Barão Geraldo, segundo parâmetros sociais, ambientais, de fato. Eu gostaria aqui, na verdade, vereador Arnaldo Salvetti, o movimento protocolou esse conjunto de emendas, assim como a emenda da companheira sobre as áreas de várzea também, protocolou, então está oficialmente protocolado. Eu, como vereadora, farei o protocolo dessas emendas e acho que com a assinatura, enfim, com o referendo de outros vereadores também. E, enfim, nós entendo que nós temos que abrir a discussão sobre essas emendas e, enfim, as emendas já estão oficializadas. Aê! As emendas estão oficializadas e que nós temos que debater essas emendas. Até diante disso, eu quero aqui, na verdade, me dirigir ao vereador. Quero entregar, e inclusive quero que faça constar publicamente aqui na audiência, um documento que aponta, como foi dito aqui pela exposição que Gilberto apresentou, por tantas falas, intervenções e discussões
que foram feitas durante essas audiências. Todo esse conteúdo mostra o quanto esse projeto, o projeto que está sendo apresentado originalmente pela Prefeitura, é um projeto que desconsidera uma série de questões fundamentais. A emergência climática e o impacto ambiental, sobre transformar uma área que hoje tem uso rural numa área urbana, vertical e que tem um grande impacto ambiental. O vereador Rossini conhece Barão Geraldo, atua em Barão Geraldo, tem visto que Barão Geraldo, na situação que está agora, assim como outras regiões da cidade, já está passando por processos de inundação, de enchentes, toda vez que chove. Nós estamos num momento de emergência climática e é necessário que isso leve a sério, que isso impacte, inclusive, o que se propõe como parâmetro urbanístico daqui para frente. Também o impacto social. Nós estamos passando, quem vive em Barão Geraldo tem passado, tem visto que vários moradores têm sido expulsos de Barão Geraldo por conta do aumento do custo de vida, do aumento do custo de aluguel. Isso traz impacto sobre os moradores, sobre a cidade como um todo que não pode usufruir. Isso agrava o problema da falta de democracia, da segregação espacial, social e racial da cidade. Isso traz impacto sobre a universidade, uma vez que a universidade aprovou cotas raciais, vestibular indígena, aprovou cotas para pessoas com deficiência, está em debate cotas trans, ou seja, a universidade tem um papel social também sobre a possibilidade dos filhos da classe trabalhadora, da juventude negra, poder acessar a universidade, e o aumento de custo de vida tem impactado no processo seletivo da universidade. Também sobre os trabalhadores. Como trabalhadora da Unicamp, a minha categoria tem sentido sim o aumento do custo de vida, porque tem sim colocado uma série de problemas econômicos e financeiros para quem circula ali. Para concluir, presidente, o impacto sobre os serviços públicos. Barão Geraldo, assim como outras regiões da cidade, já está passando por um intenso problema de serviços públicos. Nós estamos aí com a demanda sobre a construção de novos conselhos de saúde, o problema do trânsito, vários problemas da falta e demandas de equipamentos públicos. Diante disso tudo, presidente, eu quero protocolar e pedir ao vereador Luiz Carlos Rossini, esse projeto, esse documento solicita, né, que a Câmara Municipal, ela, para além da questão da correlação de forças e da questão, uma questão política que nós sabemos aqui que impera, a Câmara Municipal tem como fundamento, primeiro, zelar pelo bem público, a partir dos princípios da legalidade, enfim, e de todo o cumprimento da legislação. E o zelo do bem público, presidente, hoje requer que nós tenhamos cautela. E, por isso, eu solicito aqui oficialmente que esse projeto seja retirado da pauta. Apoiado! Tem que discutir mais! As posições políticas, porque a Câmara não deve ser uma linha de transmissão. Tem que discutir mais! Estudar mais! E que, em nome do zelo do bem público, por conta de todas as insuficiências, as deficiências, que não existem relatórios técnicos apontados sobre o impacto ambiental nesse momento de emergência climática, que a questão da urbanização e do uso social não está esclarecido e tem lacunas, como foi bem apresentado nas emendas, pela falta do impacto, da apresentar o impacto sobre os serviços públicos e como sanar esse impacto, eu solicito o presidente vereador Carlos Carlos. Retira! Aí, retira! Uma vez que eu deixei ele todo a questão das emendas conjugantes. Esse Partido Verde, hein, Rossini? Esse verde, hein, Rossini? E a secretaria, então? Secretaria do Cinza. Bom dia, vereadoras, vereadores, movimento aqui, né? Era do verde, era cinza. Que estão articulados
que pior mais uma ainda. vez vem ocupar a Casa do Povo. Quero saudar o movimento Mobiliza Barão, os coletivos e ONGs que elaboraram esse documento tão importante para o dia de hoje. Gostaria de saudar o vereador Arnaldo Salvetti, presidente dessa audiência. Gostaria de saudar também, na figura do secretário Coutinho, toda a mesa, saudar o vereador Luiz Rossini, saudar aqui a vereadora Mariana Conte, vereadora Guida Caliço, vereador Paulo Bufo, vereador Gustavo Peta. Eu acho que uma das coisas importantes, principalmente que a gente consegue encontrar nesse documento, é sobre as moradias de interesse social, que agora de fato há uma regulamentação feita pelo movimento. E isso dá conta, assim como a justificativa atrás, de responder uma necessidade urgente da região de Barão Geraldo, que tem sofrido muito com as especulações imobiliárias e principalmente com a dificuldade dos próprios estudantes da graduação, pós-graduação, que não conseguem mais estar ali. E a dificuldade também do transporte. Acho que uma outra coisa importantíssima para a gente dar conta aqui é de saber qual que vai ser esse impacto ambiental, no sentido de qual a população que vai crescer. A gente sabe que hoje a malha rodoviária de Barão Geraldo, ela está bem congestionada. Muitas pessoas relatam que no período da manhã é muito difícil de você conseguir sair da região de Barão Geraldo. A gente sabe que isso não é um problema que começou pós-pandemia. Isso já vinha crescendo e com esse projeto, esse problema vai se aprofundar. Então, quando a gente tem aqui a importância da gente trazer quais serão as ampliações de serviços públicos, e quero fazer uma reivindicação com relação ao posto de saúde do Real Parque, que pode sanar uma demanda que já é antiga também. Quando a gente fala com o próprio 330, que por um período parou de estar ali, no terminal central, estava apenas na Moraes Salles, a gente precisa dessas respostas para a gente saber qual que vai ser o real impacto sobre a população que circula para o Barão Geraldo. A gente tem aqui um grupo de pessoas que residem e que diariamente estão lá, mas muitas pessoas deixam de frequentar a região de Barão Geraldo pela dificuldade do transporte público de chegar até lá e de sair de lá. Muitas pessoas se sentem ilhadas nessa região. E o PIDES, além dele aprofundar as questões ambientais, que a gente já falou bastante na primeira audiência, ele também aprofunda as dificuldades estruturais das pessoas que estão ali presentes. Então, senhor presidente, para concluir, eu acho que seria fundamental ter esses estudos anexados ao projeto, que isso aparecesse para que a gente conseguisse dar conta dessa população, não só de Barão Geraldo, mas toda a região de Campinas. Eu tenho a sensação que a gente precisaria de mais tempo para que esse projeto fosse discutido. E para que essas emendas, essas 28 emendas e outras que aparecerão, também sejam incorporadas ao projeto. Então, inicialmente, eu acredito que o melhor caminho seria a retirada do projeto. Prioridade é educação, saúde e mobilidade. Deixa os Bom dia a todas as pessoas aqui presentes, saudar a mesa, a presença aqui, saudar principalmente a militância que está aqui defendendo um território que está sofrendo, em vias de sofrer mais ataques. Então, quero saudar e parabenizar a apresentação desse documento, de fato. Acho que foi um documento muito bem feito, um documento muito bem elaborado, pensado, debatido. E, acima de tudo, é um documento de gente que entende. Tira o estigma de que quem mora em Barão Geraldo só está preocupado ali com o seu habitat e que não sofra nenhuma interferência, principalmente das pessoas que recebam ali população, moradia popular, uma política pública importante. Eu acho que vocês deram um passo importantíssimo ao apresentar esse documento tão fundamentado e tão robusto. Então, quero parabenizar a organização de vocês. Quero parabenizar a comissão do vereador, Arnaldo Salvetti, dessa audiência pública,
as últimas audiências públicas que a gente tem feito aqui têm sido muito interessantes, né? Porque são projetos que, de fato, apresentam aí um conjunto de ataques, principalmente a direitos, né? Ataques aí a questões importantes e que tem sido muito difícil realizar alguns debates aqui. Hoje a gente está conseguindo, fiquei bastante feliz quando eu cheguei atrasado, inclusive, e vi uma pessoa do movimento lendo e tendo essa possibilidade, essa abertura, esse espaço democrático, assim, a garantia de debater e expressar suas posições, expressar suas preocupações com contribuição, discutindo a cidade como um todo, porque de fato, quando a gente pita, é discutir a cidade, não é só discutir um território, é discutir a cidade. Então eu quero parabenizar também. E eu também quero registrar, eu fiquei também bastante feliz, né? Como eu disse, as últimas audiências públicas têm sido muito intensas, e a primeira vez que eu fico um pouquinho mais contente com a posição do governo, da figura do secretário de Justiça, né? Que fez uma fala de acolhimento. Então eu espero, assim, com muita confiança que o governo possa, de fato, acolher esse documento, analisar, olhar, ver o que dá para ser implementado, principalmente, né? Sem vir na linha do trator, como a gente costuma falar, né? Que vai ter que passar de qualquer jeito, embulam o que quiser, enfim, que a gente possa estabelecer com o movimento, porque o movimento fez um movimento, assim, a militância, a população, quem elaborou, fez um movimento muito importante, né? Fez um gesto, eu diria melhor, um gesto de tentativa de resolver isso sem causar grandes impactos que vão ali aprofundar uma questão muito séria ali com relação à questão ambiental, de vivência naquele território. Então eu gostaria de fato de apelar mais uma vez aqui que vocês possam acolher essas emendas e nesse momento, se for necessário sim, retira o projeto. Obrigada, vereadora. Bom sábado. Eu queria também agradecer a presença do Antônio José de Almeida Mirelli, reitor da Unicamp. Muito obrigado pelo presente. A nossa querida secretária Adriana Flores. Eu queria passar para o próximo vereador, Paulo Lufo. Bom dia, presidente. Quero cumprimentar toda a mesa, representantes do governo municipal, vereadores, vereadoras, movimentos sociais aqui, populares presentes. Veja só, presidente, eu acho que a dinâmica dessa audiência pública, ela ganha um outro formato com a apresentação dessas emendas pelo movimento Mobiliza Barão, que congrega ali vários movimentos sociais, ambientalistas e especialistas, né? Então, acho que nós precisamos ter da parte do governo, acho que além dessa possibilidade de análise das próprias emendas, quais são as perspectivas de essas emendas de fato caminharem, porque nós temos um tempo muito curto para que isso ocorra nas condições atuais. E, portanto, essa questão é essencial para ver se nós seguimos, inclusive, batendo nessa questão da retirada do projeto, dada a dimensão das emendas e do conteúdo, né? E eu queria voltar aqui a uma questão que, embora não esteja na pauta, vamos dizer assim, de hoje, é uma questão central, que é o tema da participação popular, da escuta à comunidade. Porque a verdade é que o governo, ele vem sempre, quando nós colocamos isso, apresentando aqueles números de tantas audiências realizadas no distrito de Barão Geraldo. Mas eu quero tratar dessa questão primeiro na origem, porque quando se discutiu o Master Plan do ramo de inovação,
ali já se lateralizou a questão da participação popular. E isso define um pouco como que a gente interpreta essa questão da participação popular. Não é ouvir para entrar de um lado e sair do outro. E querem ver a diferença? Hoje, por exemplo, era para estar ocorrendo nesse momento a como parte da 5ª Conferência Nacional de Meio Ambiente, a Conferência Livre Municipal de Meio Ambiente. E mudamos, inclusive, os movimentos mudaram essa pauta, porque de uma hora para outra nós transferimos essa audiência pública de um dia para o outro, interferindo nessa organização. Isso tem a ver com o cuidado, com o olhar para a participação popular. É uma outra dimensão e isso precisa ser considerado. Então, nessa dimensão. A outra questão, senhor presidente, que eu quero trazer aqui, é que essa emenda, por exemplo, apresentada e à mesa exposta como sendo uma emenda que com origem na escuta do movimento, a emenda que o governo apresentou, ela só muda uma redação ali, ajusta um artigo, um parágrafo, não traz qualquer mudança. Então, há uma reivindicação de fundo, de mudanças consistentes por conta do caráter desse projeto. E eu, rapidamente, senhor presidente, só vou destacar 3 pontos aqui. Primeiro deles, dessa questão da expansão de quase 6 quilômetros quadrados do projeto original para o projeto novo. Não há sentido nessa expansão frente à realidade que nós temos na cidade, dos bandos de vazios urbanos com infraestrutura disponível, enfim, para atender essas questões. A segunda é a própria edificação de moradias no entorno de laboratórios de alta tecnologia e de alta segurança, inclusive. Então, não tem sentido nessas questões. E há uma contradição nesse sentido, então, no projeto, no que diz respeito a consolidar a vocação desse tal polo de inovação como de pesquisa, de desenvolvimento tecnológico, de inovação, de sustentabilidade. Não há. A prioridade da forma que está estruturada é outra. É a questão do mercado imobiliário. Isso precisa ser reconsiderado. E veja só, a população flutuante, lá do antigo projeto, inclusive, será de 40 mil pessoas. Com essa expansão urbana, habitacional, vai envolver mais 80, 100 mil pessoas numa população não flutuante, que não há condições de se realizar a infraestrutura da cidade para poder desafogar trânsito, para poder garantir os serviços de atendimento, para poder, inclusive, garantir a proteção ambiental daquele ponto da cidade. E por isso, sem considerar que no entorno há um empreendimento já em curso que vai ter uma população fixa de 20 mil pessoas, no mínimo 20 mil habitantes, que é o Alphaville Dom Pedro. Então eu acabo aqui, senhor presidente, me permitindo abrir uma aspas para uma proposta de parecer do próprio Condema em relação a isso. E vou finalizar com isso. O PIBS, se aprovado, será o polo acelerador da expansão urbana ao norte de Campinas, contribuindo para a extinção de boa parte do chamado cinturão verde que protege o município. Isso em meio ao colapso ambiental global que estamos vivendo, quando todo e qualquer esforço que puder ser feito para refrear os impactos do aquecimento global e da crise climática são imprescindíveis. Vou fechar a aspas aí para dizer o seguinte, senhor presidente. O movimento, quando ele traz aqui 28 emendas estruturais, inclusive de mudança, ele também está considerando a ciência, o desenvolvimento, a inovação, não está se omitindo a isso.
só que está trazendo para o centro do debate a questão da proteção ambiental, da proteção dos nossos terrenos hídricos e de uma atenção para a emergência climática. O que nos parece é que os envolvidos nesse projeto até então, e no projeto que chegou a essa casa, ignora esse tema. Por isso, quero cumprimentar o esforço dos movimentos, o esforço do Mobiliza Barão, e dizer que me parece que eu, senhor presidente, como não fui reeleito, nem preciso e também não quero participar da votação desse projeto. Portanto, espero que ele ocorra na próxima legislatura com profundo debate com a comunidade de Barão, para que de fato a gente tenha um polo de inovação, ciência, tecnologia e cuidado com a questão da emergência climática. Muito obrigado. Eu queria só, o Cid, pode falar então. Primeiramente, bom dia presidente, bom dia secretários, secretárias, bom dia os dois reitores, o reitor da PUC, da Unicamp, os vereadores públicos que nos assistem, o movimento que está aqui presente. Eu primeiro gostaria de dizer o seguinte, eu acho que os nossos olhares, as nossas energias hoje deveriam estar voltadas a como a gente consegue, vamos dizer assim, preservar uma vantagem que a cidade tem, vamos dizer assim, em relação a outras cidades, diante do colapso ambiental, das mudanças climáticas. Eu realmente creio que o cinturão verde que nós temos em Campinas deveria ser o centro das nossas atenções. A gente deveria estar preocupado em recuperar os biomas, em melhorar, revitalizar essas áreas que são fundamentais para a gente lidar com tudo que está acontecendo no mundo. Por isso que, num primeiro momento, na minha forma de ver a cidade, a gente deveria estar preocupado em como ocupar, do ponto de vista do desenvolvimento, os vazios urbanos. E nós temos vários vazios urbanos. Quando a gente olha o plano diretor da cidade, um dos pontos que nunca se regulamenta através de lei específica são os pontos ligados a IPTU progressivo, possibilidade de desapropriação. O plano diretor fala desses dispositivos até porque eles estão no Estatuto da Cidade, mas a lei específica nunca chega à Câmara. E a aplicação de fato desses conceitos nunca acontece, porque elas eles deveriam enfrentar interesses poderosos da cidade. Então, ao invés da gente estar preocupado em ocupar esses vazios urbanos para o desenvolvimento da cidade, principalmente focado na moradia popular, que é o grande déficit social que a cidade tem, né, pessoas que não conseguem um local para morar. Aliás, tem tem uma afirmação que diz o seguinte: hoje em Campinas existe mais casas vazias do que pessoas procurando um local para morar. Isso se deve ao uso inadequado do direito à propriedade, porque não há função social. Então, acho que é isso que a gente deve estar preocupado. E mesmo o RITS, que é um projeto importante para o desenvolvimento científico, ele não está condicionado ao PITS.